Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, estamos aqui mais uma vez ainda falando de função, finalizando essa nossa parte de função. A gente vai fazer um resumo das notações, um resumo do que a gente falou de função. Por isso eu escrevi aqui, ó, resumo das notações de função. Então vamos começar pela definição. A gente definiu função da seguinte maneira. Eu dei um macete para você. A gente brincou sobre a questão da rádio AM e FM. Eu disse a você, você gosta mais da rádio AM ou da rádio FM? Claro que você escolheu a rádio FM. F no conjunto A, M no conjunto B. F representando, lembra? Os filhos e M representando as mães. Então, por exemplo, o filho número 1 tem a mãe número 4. O filho número 2 tem a mãe número 4. Se eles têm a mesma mãe, eles são irmãos. Ok, nenhum problema. O filho número 3 tem a mãe número 6. E o número 7, a número 7 não é mãe ainda. Então não há nenhuma anormalidade aqui. Cada filho tem a sua respectiva mãe. Então nessa regrinha do macete da FM, você pode dizer que aqui nesse diagrama você tem uma função. Lembrando, o conjunto A são os valores de quem? São os valores de X. E esse conjunto é chamado de domínio, por isso essa letra D maiúscula, domínio da função. Conjunto B são os candidatos a valores de Y, é o chamado contradomínio. Lembra? O conjunto D e o conjunto CD, valores de X e valores candidatos a Y. Vamos explicar novamente por que candidatos a Y. Dentro do CD, eu ainda fiz essa brincadeira, quando você pega um CD, coloca no seu computador, dentro do CD aparecem as imagens. Olha as minhas imagens aqui, ó. As imagens são o número 4 e o número 6. Então, dentro do CD estão as imagens. Repara que o número 7 está dentro do CD, está dentro do contradomínio, mas não participou como imagem da função, não foi imagem de ninguém. Então, a gente fala numa linguagem abreviada que isso aqui é uma função de A em B. Então, essa foi a definição de função através do diagrama, pela regrinha filhos e mães da nossa rádio FM. Depois eu dei a você uma definição através do gráfico. Eu disse a você, para você identificar se é uma função no gráfico, basta você passar uma linha vertical imaginária e ela vai encostar o gráfico num único ponto. Se você passar a linha imaginária do lado de cá, ela também vai encostar num único ponto. Se você passa uma linha imaginária nesse gráfico de baixo, essa linha imaginária vertical já está cortando o gráfico, ó, em 2 pontos. E aí eu disse a você, só vai ser função quando a linha imaginária cortar em um único ponto. Então, o primeiro gráfico representa uma função. O segundo gráfico não representa uma função. Então, essa foi a definição que eu dei para você, através do diagrama, esse macete de FM e esse macete no gráfico de passar a linha vertical. Numa aula posterior, a gente ainda lembrou a você, enfatizou que falar Y é a mesma coisa que falar F de X. Eu até falei com você o seguinte, Y é igual a F de X porque Y está em função de X na lei que você tem que comanda a função. Nós demos vários exemplos. Então nós temos um exemplo aqui, ó. Dada a lei y igual a 2x mais 1, aonde eu coloquei y nessa lei, eu poderia escrever assim, ó. Lembra? F de x igual a 2x mais 1. É exatamente a mesma coisa, porque o y está em função de x. Então não esquece isso. Escrever y ou f de x é a mesma coisa. Ele fala que essa função, essa lei é de uma função f de A em B. Ó, já está caguetando. Se é uma função f de A em B, você já sabe que o conjunto A são os valores de x e o conjunto B são os candidatos a quem? A y. Então eu vou montar o meu diagrama. Eu vou colocar aqui o conjunto A com os valores 1, 2 e 3 e o conjunto B foi dado com os valores 1, 3, 5, 7 e 9. Então, através da minha lei,
Lembrando que eu já sei que aqui são os valores de x, é o domínio da função. Através da minha lei, eu vou substituir os valores de x. Vamos fazer isso de cabeça. X valendo 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, o número 1 teve como imagem o número 3. Fazendo x igual a 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. O número 2 teve como imagem o 5. Fazendo x igual a 3. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, esses elementos aqui, que estão dentro, lembra, do CD, aqui é o domínio, aqui é o domínio, aqui é o contradomínio. Então, se eu tenho aqui dentro do CD, o que eu falei? Dentro do CD estão as imagens. Então, o meu conjunto imagem, que a gente representa por IM, que está dentro do CD, são os elementos. É o conjunto que tem os elementos 3, 5 e 7. Então, através da lei, eu pude determinar quem é o meu conjunto imagem. É o que ele pede. Identifique o conjunto imagem dessa função de A em B. Então, só para a gente resumir, você ter uma ideia do que vai acontecer. Quando você tem uma função, você tem que identificar quem é o domínio e quem é o contradomínio. Uma pergunta que costumo me fazer é o seguinte: professor, eu já vi num exercício aparecer uma situação onde ele diz para mim que a função é de reais em reais. Ele não fala que a função é de A em B. O exercício diz assim, ó, eu tenho uma função de R em R. Isso quer dizer o seguinte, o domínio são todos os valores reais e o contradomínio também são todos os valores reais. Aqui o domínio está limitado, é só o número 1, o 2 e o 3. Se fossem os reais, todos os valores racionais ou irracionais seriam domínio da função. O contradomínio também, todos os valores racionais ou irracionais. Tudo bem? Então, isso fecha a nossa primeira parte de função, que é uma parte importante para você entender os próximos capítulos, que são função do primeiro grau, função do segundo grau, e assim vai. Essa definição de função, esses conceitos iniciais são muito importantes. Eu espero que tenha ficado claro para vocês esses conceitos. E você vai revendo aí as suas imagens, vai revendo as nossas aulas, até para que você possa fazer com facilidade a lista de exercícios. Ok? Pessoal, eu sou o professor Leonardo, um abraço, até a próxima.